Vamos dar início ao nosso estudo da porção Rucat, mais uma porção da Torá. Vamos agradecer ao Eterno por esta bênção, por termos a oportunidade hoje de estudar a sua instrução, a sua Torá, conforme o nosso mestre ensinou, rendendo graças e honra ao nosso Elohim, ao único verdadeiro Elohim, aquele que criou todas as coisas. Pai querido, Santo Eterno, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, por mais essa oportunidade que tu nos dá de buscarmos a tua face, entendermos a tua palavra e praticarmos as tuas instruções. Muitas vezes, Senhor, não entendemos por que tu nos ordenaste determinadas coisas, porém, nós como teus servos, não cabe a nós sabermos o porquê, tão somente cabe a nós obedecer a tua instrução sem questionar aquilo que tu falaste, aquilo que tu nos incumbeste de fazer. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo que tu tem feito em nossas vidas, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo mérito de Yeshua. Amém. E essa porção, meus irmãos, é bem interessante, justamente porque ela tem por nome Rucat. Rucat quer dizer regulamento, um mandamento sem explicação. A Torá, os sábios do judaísmo, eles dividiram em 3 grupos, que é bem coerente esses 3 grupos de mandamentos. O primeiro que a gente pode citar seria esse Rucat, os Rukim, no plural, né? Rucat é regulamento no singular. Eu até coloquei aqui regulamentos, mas está errado, é regulamento. Regulamento Ruki, Rucat. Se for no plural, Rukim. Rukim quer dizer justamente regulamentos, no plural. Que seria um mandamento sem explicação. São mandamentos suprarracionais, para dizer assim. O que é suprarracional? É uma ordem que é dada a alguém, porém, ela não sabe, quem está recebendo a ordem, não sabe o motivo de realizar determinada ação. Um patrão que, em meio a uma situação, ele diz assim, olha, eu quero que você haja de tal e tal maneira. Aí o funcionário não faz aquela ação porque ele não entende a finalidade daquela ação. Um bom funcionário, ele vai cumprir aquela ordem do patrão, mesmo sem saber o teor final. O funcionário vai receber uma ordem como Yeshua certa vez deu aos seus discípulos. Disse, olha, é importante que celebremos a Pêssah. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde quer que celebremos a Pêssah? Aí ele diz, olha, vocês vão entrar na cidade e em determinado local vocês vão encontrar um jumentinho. Onde estiver lá, vai ser ali vocês vão preparar a nossa ceia. E os discípulos, eles olham assim, são um regulamento, são um hook. É uma instrução sem explicação. Eles não ficaram perguntando, mas por que, Senhor? De onde tu tirou isso? Mas como é que a gente vai saber? Tal. Não, eles foram até lá, chegaram lá, tinha uma casa com um jumentinho, e foi lá que eles, literalmente, passaram a ceia. Houve algo que fez com que eles realmente vieram a passar a ceia nesse local. Então, eles não questionaram. Então, nós, assim deve ser também, alguns mandamentos que estão na Torá. Oi? Alguém falou aí? Beleza, deve ter sido aqui. Então, alguns mandamentos que estão na Torá, eles não têm uma explicação lógica. O Eterno deu um mandamento e a gente não sabe basicamente o que é. Depois, ao decorrer dos anos, várias especulações foram feitas acerca dos mandamentos. Um deles está esse Hulk, esse mandamento sem explicação, que é do capítulo 19 de Números, que é justamente falando sobre o sacrifício da novilha vermelha. Não tem assim explicação. É um animal que, quando está vivo, ele é puro. Quando ele morre, ele torna quem o sacrificou impuro. E as suas cinzas vão purificar as pessoas dos pecados. Porém, quem o degolou ali ficou impuro.
quem fez a morte daquele animal ficou impuro. Como se aquele animal tivesse recolhendo sobre si as iniquidades, os pecados das pessoas. E esse pecado purificaria as pessoas. Veja que coisa ilógica. Então, o pecado, ele contaminou a pessoa. E o mesmo pecado é aquele que purifica. Depois que ele é passado pelo fogo, ele virou a cinza que purifica as pessoas. Então, não tem muita lógica. Como, por exemplo, eu coloquei uma foto aí, se vocês estão acompanhando na tela aí o slide, acho que está compartilhado. E confirme aí se está compartilhado para vocês. Está aparecendo na tela, né? Pronto. Então, aparece uma imagem da serpente de bronze. O Eterno mandou fazer uma estaca e colocar uma serpente de bronze, enrolar nela, e as pessoas olhariam para aquela serpente de bronze e ficariam curadas. Lógica disso. Qual a explicação para isso? Ninguém sabe. Porém, a mesma serpente que estava picando o povo, uma representação dessa serpente, você olhando para ela, você ficaria curado. Então, o que eu vou falar aqui hoje, né, vai ser baseado nessa lógica da gente entender o que a Torá é. E eu tenho uma leve impressão de que o Eterno queria passar essas informações, esse aprendizado para o povo, e eles meditassem no pecado, evidenciassem o pecado, para que eles pudessem estar ali todo dia observando o que não deve ser feito, e os perigos e as consequências que o pecado traz. E Yeshua, certa vez, ele fez uma simbologia de que, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim também há de ser levantado o Filho do Homem. Agora imagine a comparação da serpente de bronze com Yeshua. Por que Yeshua diria uma coisa dessa? Porque o ministério de Yeshua, meus irmãos, foi evidenciar, trazer sobre todos a luz que ilumina o que é certo e o que é errado. É uma luz que faz com que a gente reflita sobre nossas ações. Então, a gente pode dizer que uma das principais características do ministério de Yeshua foi evidenciar o que é pecado. Trazer à luz aquilo que a humanidade, até os dias de hoje, fica batendo cabeça sem saber o que é transgressão, o que é pecado. Então, Yeshua trouxe para todas as nações essa evidência de, olhe para mim e você vai ver todas as tuas transgressões aqui, eu tomei sobre mim. Então é por causa dessas transgressões que vocês morrem. Estarão apartados de Deus. Porém, se vocês olharem para essas transgressões e deixarem, vocês não serão picados e não morrerão. Então, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 19 e 20, diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a Torá diz, aos que estão debaixo da Torá o diz. Essa expressão a gente estudou fortemente quando a gente estudou Gálatas. Quem são os que estão debaixo da lei? São as pessoas que estão em transgressão. Então, quem é a pessoa que está debaixo da lei? A gente aprendeu isso. É algo simples. A pessoa que tirou a habilitação, como o Alex tirou agora aí recentemente, ela está zerada de multas. Afinal, ele acabou de tirar a habilitação. Então ele está sendo oprimido pela lei, ele está acima da lei, ou seja, a lei não está o oprimindo. Ele não tem nenhuma pendência com a lei. Então, se ele permanecer, preste atenção, se Aleph permanecer dirigindo, sem avançar sinal, sem andar em alta velocidade, se ele usar o cinto de segurança, se ele não beber e sair dirigindo, se ele fizer ultrapassagem somente na via correta, se ele não estacionar em local proibido, se ele andar cumprindo todas as regras da lei que corresponde à regra de trânsito, a lei vai oprimir ele vai estar debaixo da lei. Ou ele vai estar acima da lei, ou seja, a lei não vai oprimir. Alguém pode me responder aí?
Alguns irmãos? Aí, eu estou perguntando, se você, meu irmão, andar sem transgredir nenhum mandamento da lei de trânsito, você está abaixo da lei ou acima da lei? A lei vai lhe oprimir ou você não está sendo oprimido pela lei? Tá difícil. Então, vamos lá. Você vai estar acima da lei. Eu vou responder porque está cortando aí, está difícil o entendimento. Se você está andando num, num veículo com a sua habilitação nova e não está transgredindo, você está acima da lei. Porém, se você começar a avançar o sinal, estacionar em local proibido, andar em alta velocidade, a lei vai te oprimir. Por quê? Você vai ser multado e penalizado, correndo risco de perder sua carteira, de ser preso, porque você está debaixo da lei. A lei está lhe oprimindo, agora ela está lhe oprimindo, está apertando você. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, ou seja, todos os mandamentos, toda a Torá, aos que estão debaixo da lei, o diz. Ou seja, ela não está oprimindo a ninguém, ela está dizendo que se você descumprir, você vai estar oprimido. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Qual é o detalhe? A Torá, meus irmãos, vai mostrar a ineficiência do homem em permanecer justo. Todos nós, em algum momento, a gente transgride, a gente peca. E isso vai mostrar para a gente que a gente deve ser humilde e reconhecer a nossa fraqueza. Mesmo a gente tentando não desobedecer às leis, a Torá, a instrução de Deus, mesmo a gente tentando, em algum momento a gente escorrega. Agora, esse escorregão, esse vacilo, não seja deliberado, seja algo por inadvertência. Como você está andando numa velocidade, sei lá, de 100 por hora, aqui no Brasil tem muito disso, vocês sabem. A via é 100 por hora. Você está lá, o radar, você passou em 100 por hora, tá ok. É o radar de 100. Daqui a pouco o radar muda para 50 por hora. E você não viu esse radar, porque agora não tem, na lei, não informa nem qual é a velocidade que o radar você vai ter que passar. Ou seja, a gente está transgredindo a Torá hoje porque o governo quer que a gente tenha espírito de adivinhação. A gente vai ficar fazendo adivinhação agora de quanto é o radar, se é de 50, se é de 40, se é de 100. Então, tudo isso de advertência você passou ali. Agora, uma pessoa que vê o radar, vê placa lá dizendo que é 80 e passa em 200, ela está deliberadamente. Então, não existe perdão para isso. Ela fez isso por livre e espontânea vontade. É isso que está escrito lá no livro de Hebreus, quando diz que quando nós transgredimos intencionalmente o mandamento, nós estamos crucificando Yeshua novamente. Então, nós, como servos do Eterno, devemos saber que em algum momento a gente peca. É isso que Paulo está falando aqui. E a lei diz, olha, a lei vai oprimir aqueles que estão debaixo da lei. E ela vai fazer com que toda boca esteja fechada diante do Eterno, porque todo mundo já pecou. Aí no versículo 20 diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, as obras da lei, que são as tradições, principalmente essas obras da lei, não justificarão o ser humano. Não é um mandamento humano que foi criado pelo ser humano. Não é nada que você faça de justificação própria que vai melhorar a tua condição naquele dia. Porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Quem estudou com a gente Gálatas sabe que esse termo aqui, obras da lei, é a tradição dos anciões. Aí Paulo fala, porque pela lei, que lei? A lei de Moisés, vem o conhecimento do pecado. Então, quando você estuda a lei de Moisés, você está fazendo esse rucate aqui. Ó. Você está colocando, deixa eu apagar tudo aqui, deixa eu voltar. Você está fazendo esse rucate aqui. Ó. Você está pegando serpente e colocando num poste e olhando para ela e sendo curado. Porque a Torá, quando você evidencia a Torá, você está olhando para ela todo dia, você está sabendo que
fora dela vai vir uma serpente e vai te morder. É justamente a transgressão. Porque Paulo diz, o pecado gera a morte. Mas a justiça é o dom gratuito de Deus, né? Que leva a vida é a justiça de Deus. Então, vamos continuar. Eu escrevi um comentário aqui, eu acho, nesse tema aqui. Deixa eu botar a tela aqui para mim, para o texto. Não estava na tela ali, mas tudo bem. Então, existem, como eu estava falando, né, 3 níveis de mandamento. Tem o RUC, o regulamento, ou RUCIM, regulamentos, que são esses mandamentos sem explicação. Existe os EDUT. EDUT é um testemunho. O que é um testemunho? São as festividades, o Shabat, as festas de Pesach Matzot, as festas de Sukkot. São testemunhos que nessas festividades a gente dá um testemunho de quem a gente serve. E existem os mishpatim, que são os mandamentos propriamente dito, que são os mandamentos que tratam da nossa comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. Os mishpatim são os mandamentos maiores, considerados assim, que são mandamentos relacionados principalmente ao nosso próximo. Que é não matar, não roubar, não dar falso testemunho, porque esses a gente tem a explicação. É lógico que você sabe que não é permitido matar, nem roubar ninguém, assassinar ninguém, nem roubar ninguém, nem adulterar contra o teu próximo. E o Eterno dá a explicação muitas vezes disso, do motivo desse mandamento ser cumprido. Então, em Números capítulo 20, não o 19, no capítulo 19 a gente vai especular demais, né? Iria especular muito. Como acontece sobre a novilha vermelha. Muita especulação e eu não tenho. Eu tenho na minha mente umas 3 opções do que isso pode ser. Então, para não dizer as 3, a gente vai passar para outros temas, que essa porção tem muita coisa para se falar. Eu vou ser rápido aqui, não estou tão bem para passar o estudo. Mas a gente vai analisar os mandamentos sem explicação. Mandamentos que o Eterno ordena, porém não existe uma explicação lógica para aquele mandamento. O início dessa porção se dá com a ordenança do sacrifício da novilha vermelha, e, como eu disse, tem muitas interpretações sobre esse tema, porém, na verdade, são apenas especulações que podem ter sentido ou não, mas, na realidade, só o Eterno poderá nos esclarecer naquele grande dia. Então, a gente também encontra nessa porção situações difíceis de entender, porém, se analisarmos o nome inicial da porção, vamos compreender que tudo está ligado. Todas essas coisas se conectam em um ensino maravilhoso para a nossa vida diária. Então, no livro de Números, capítulo 20, versículo 1 ao 5, diz: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Qual meus irmãos? Miriam, ela morreu e foi sepultada. Não aparece aqui, em momento algum, não aparece o povo fazendo um velório de Miriam, o povo chorando pela morte de Miriam. Não aparece o povo triste por causa da morte de Miriam. Porém, a gente vai ver nessa mesma porção o povo assim ficando triste com a morte de Aharon. Quem foi Miriam? Miriam foi aquela que ajudou Moshe, logo quando ele nasceu, a não morrer. Ela e sua mãe agiram ali rapidamente, conseguiram fazer de uma forma que Moshe não morresse. Miriam é aquela que cantou quando o povo atravessou o Yam Suf, o Mar de Juncos. Miriam, serva do Eterno, e o seu nome, justamente, quer dizer águas. Tanto que a gente vê Miriam em toda a escritura sempre relacionada com água. Miriam apareceu, veja se está conectado Miriam com as águas. Ela aparece nas águas do rio Nilo, ajudando Moisés. Depois aparece Miriam, depois da passagem do povo pelo mar, conectada com as águas. E agora, quando Miriam morre, de novo, aparecem águas no texto.
Então, olha aqui, ó, o verso 2. E não havia água para a congregação. Então, se reuniram contra Moisés e Arão. Então, a irmã de Moisés morre. Então, a primeira coisa que o povo vai fazer, em vez de respeitar o luto de Moisés, de se entristecer, de chorar por causa da irmã daquele que foi responsável por ajudá-los a sair do Egito, além de não se entristecerem com Moshe, eles vão tentar Moshe nesse momento de fragilidade. Não respeitaram o luto de Moisés. Veja que absurdo. Isso mostra também que a gente, como ser humano, muitas vezes, a gente não respeita a dor dos outros quando a gente está passando por alguma privação, alguma angústia. A gente tem que, antes de fazer as nossas alegações, da gente buscar os nossos interesses, a gente saber se aquela pessoa que a gente está precisando ali está podendo nos atender, está podendo nos ajudar, se ela também não está passando por um momento difícil, porque faltou água para todo mundo. Será que não faltou para Moisés também? O povo não já havia recebido o milagre do Eterno? O Eterno não já havia dito que não era para o povo reclamar, murmurar, que o Eterno providenciaria se o povo pedisse a ele, clamasse a ele? Porém, após a morte de Miriam, a gente vê novamente o povo se rebelando. A gente vai ver o povo se rebelando não só com água aqui, mas mais à frente também. Ele se rebela contra o maná que o Eterno estava dando. E Moshe, meus irmãos, como servo do Eterno, o que é que ele faz? O povo contendeu com Moshe, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Quem foram esses que pereceram? Quem são esses irmãos que pereceram um pouco antes? Qual foi a porção que a gente acabou de ler semana passada? A porção Cora. Eles estão dizendo: olha, quem dera a gente não tivesse morrido com o nosso irmãozinho lá, Cora, que fez a rebelião. E aqueles milhares que morreram junto com essa rebelião. Observe que isso ficou dentro do coração dessas pessoas. Por isso que eles não vão entrar na Terra Prometida. Porque eles têm perversidade dentro do coração. Como trouxestes da congregação do Senhor a este deserto? Quem trouxe a congregação para o deserto? Foi Moisés ou foi o próprio Eterno? Então, às vezes, a gente não tem coragem de bater de frente com o Eterno. A gente vai bater de frente com aquele que é enviado pelo Eterno. Para que morramos aqui, nós e nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazer a este lugar mau. Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então, por que esse povo está nessas condições? Porque duas porções antes, na porção Shelar Lehá, nós aprendemos o quê? E o próprio povo desconfiou e enviou espias para a terra de Canaã. Eles iriam entrar na terra, a terra que tinha figo, tinha água, tinha leite, tinha tudo. Mas eles, por desconfiarem do Eterno e quererem tomar a frente do Eterno, eles foram proibidos de entrar. E por isso que eles estão vagueando no deserto. Eles estão arcando com as consequências de suas decisões. Então é necessário que a gente aprenda a arcar com as consequências de más decisões que tomamos. Com as responsabilidades daquilo que a gente está fazendo com o nosso próximo. Porém, esse povo aí não aprendeu isso. O que é que eles aprenderam? A reclamar e murmurar contra o enviado do Eterno. Então, nessa imagem aí está Moshe, ó, revoltado. Então, Moshe, rapaz, o povo, cara, só está fazendo bem. E o que é que o povo faz? Em retribuição, deixa eu botar aqui a tela. Pronto. Fazendo bem para o povo, ajudando, e ele, em retribuição, ele recebe o quê? Mal. As pessoas querem tirar ele de tempo, ele numa revolta, perdeu a cabeça e ele também foi responsabilizado. É o que a gente vai ver agora.
No versículo 7 de Números 20 diz: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. Olha aqui, ó, falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás de beber a congregação e seus animais. Então, aqui, meus irmãos, conforme que Moisés deveria dar água ao povo, falando a rocha. É dessa forma aqui que o Eterno quer que seja feito. Diz, 8 anos antes, quando Moisés estava com o povo no deserto, também, assim que saíram do Egito, aqui já se passaram 38 anos depois, o povo de Israel, ele também reclamou com Moisés e com o Eterno, dizendo que não tinha água. E o Eterno mandou Moisés pegar a vara e bater na rocha. E dali fluíram água. Só que dessa vez, Moisés, em luto, revoltado pelaquela murmúria do povo, o povo agindo de uma forma miserável contra Moisés, não respeitando seu luto, foi lá e reclamou, e falando mal de Moisés e do Eterno, da terra que o Eterno prometeu. O povo fez o que Moisés esperava que o Eterno fizesse. E novamente viesse uma praga sobre o povo. Dessa vez, eu acho que foi a única vez que Moisés disse: Não, o povo agora está merecendo uma praga, alguma coisa, e eu vou orar para o povo para que o Eterno não dê água. Porém, quando Moisés vai até o Eterno conversar, o Eterno diz: Vá lá e fale com a rocha que vai sair água. É algo sem explicação. Na maioria das vezes, quando o povo murmurava contra o Eterno, vinha a punição. Vinham pragas no meio do arraial, e Moisés e Arão tinham que pedir ao Eterno que ele parasse com aquilo para que o povo não fosse consumido. Porém, dessa vez, Moisés acha que é merecido o que vai acontecer com eles, porque eles não respeitam o luto dele e também não respeitam nem a ele nem ao Eterno. Estão chamando aquilo que o Eterno chamou de bom, eles estão dizendo que é ruim. Moisés, na realidade, meus irmãos, é uma interpretação minha. Ele não queria que essa água saísse da rocha. Por isso a gente vai ver essa ação dele. Então Moisés tomou vara de diante do Senhor, ou seja, o Eterno não mandou ele pegar a vara de Arão, né? Aquela vara que floresceu. Ele não mandou pegar a vara. Ele mandou só ir até a rocha, falar com a rocha e a água ia fluir. Ah, não, ele falou, né? Ele mandou pegar a vara, perdão. Toma a vara de Arão, ele mandou pegar a vara, perdão, ato falho. Ele pegou a vara e foi até lá, mas não era para ele bater na rocha, é isso mesmo. Era para ele só falar. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Olha o que Moisés está falando. Veja como eu estou lhe dizendo, que é uma interpretação que eu tenho, de que Moisés não queria, como da outra vez, quando ele reuniu o povo e bateu na rocha e fluiu água, ele não queria que dessa vez saísse água. Ele chama ele de rebeldes. Por que rebeldes? O povo não está respeitando o luto de Moisés. O povo murmurou, depois de 38 anos, contra o Eterno de novo, a mesma ladainha. Não corrige os seus erros. Eles não pegaram aquele erro do passado e evidenciaram o erro e ficaram meditando nesse erro para que não cometesse novamente. Pelo contrário, eles deixaram esse erro escondido, ficou no deserto para trás. Eles não refletiam mais sobre esse erro. Ele não trazia esse erro à tona para refletir de novo, para evitar fazer de novo. Ele não olhava as consequências dos erros passados. Pelo contrário, eles cometeram o mesmo erro de novo, novamente, mais uma vez. Moisés está revoltado, está angustiado. E ele diz: por acaso, porventura, tiraremos água desta rocha para vocês? Vai sair água daqui, vocês acham, né? O que ele fez? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. O que Moisés fez? Ele bateu na rocha e disse: está vendo que não vai sair água?
Da outra vez, 38 anos atrás, você se lembra como foi? Ao povo, sim, você bateu na rocha e saiu água. Veja, eu vou bater e não vai sair água. Aí bateu, não saiu água. Você é miserável, vocês são um povo ruim, de dura servir, você não me respeita, você não respeita a terra. Vai, tá vendo que não vai sair água. Quando ele bateu de novo, o que é que o texto diz? E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés, meus irmãos, reteve a bênção do Eterno. Ele não queria que saísse água. Porém, o Eterno foi lá, mesmo contra a sua vontade, que era que Moisés falasse com a água, ele fez jorrar a água, porque nada pode impedir quando o Eterno quer abençoar. Nada pode impedir quando o Eterno quer suprir a necessidade de quem ele quer. Mesmo a pessoa sendo ímpia, aquele povo não merecia verdadeiramente essa água. Mas o Eterno quis, é um fuque, é uma ordenança que não tem ação lógica, é apenas para ser obedecida. Moisés era apenas para obedecer. Não questionar, não reclamar, não mudar a vontade do Eterno. Era apenas para ele obedecer a essa ordem do Eterno. Praticamente o que o Eterno disse? E o Senhor disse a Moshe e a Arão: porquanto não crestes em mim, com a falta de fé, para me santificar diante do Espírito de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque o Espírito de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Porque o Eterno é santo, meu irmão, é separado. Porque nós, como seres humanos, a gente só abençoa quem nos abençoa. A gente só faz o bem a quem nós achamos que merece. É santo. Separado do pensamento humano. Porque o Eterno abençoa até quem não merece. Ele faz a chuva descer sobre os bons e os maus. Foi isso que Yeshua ensinou. Só agindo mal contra o Eterno, ele não deixa de reter a sua bênção por causa disso. Se ele quiser. O Eterno pagou aqui o mal com o bem. Evidentemente que se a pessoa persiste nos erros, muitas das vezes o mal vai lhe alcançar. Porque ele está fora da presença, da proteção do Eterno. E muitas vezes essas pessoas passam dos limites e o Eterno está sobre ela porque ele acha justo a condenação. Cabe ao Eterno entender o momento. Se é de abençoar mesmo quando a pessoa não está merecendo. Se é de simplesmente se afastar e deixar a pessoa à própria sorte. Ou se é de ele mesmo trazer punição sobre aquela determinada ação, a consequência sobre aquela determinada ação que o ser humano está cometendo. Não, gente, nós como seres humanos, julgarmos ou retermos as bênçãos que o Eterno tem dado. Segurar aquilo que o Eterno quis dispensar sobre o povo. Então, esse foi o erro de Moisés. Então, por algo tão pequeno, minúsculo, né, comparado a toda a trajetória de Moisés, por causa disso, ele não entrou na Terra Prometida. Então, como eu estava dizendo, ao meu ver, Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele quis reter essa bênção, ele não queria dar água para o povo. Ele disse: você não merece não, o Eterno quer dar água, mas eu não vou dar. Eu vou bater na rocha para dar um migué aqui, como a gente fez da outra vez, eu vou bater na rocha e não vai sair água. Mas o Eterno foi lá e fez jorrar a água, porém as consequências, pronto. Para o povo, por murmurar, não teve consequência imediata, mas para Moisés, teve. E foi não entrar na Terra Prometida. Então, por que nós devemos abençoar até os ímpios? A pergunta que muitos se fazem, que a gente às vezes se faz, que a gente deve abençoar até quem é ímpio, quem age mal com a gente. Muitas vezes não entendemos muitas coisas que acontecem no mundo. Pessoas que sabemos que são ímpias, porém recebem do Eterno a provisão e muitas vezes são até prósperas. Porém, sua prosperidade
está neste mundo e não no próximo, no mundo vindouro. Abordaremos no próximo estudo sobre isso pessoas que preferiram ter riquezas em vez de nome. Então a gente vai falar na próxima porção basicamente sobre isso. Por isso o Eterno os abençoará e ele acumulará suas riquezas, sem que dividam com as pessoas. Tanto nas parábolas quanto nos ensinos, essas pessoas não têm o seu nome citado, e sim o nome de o rico, o homem rico, o jovem rico. Mas também encontramos pessoas riquíssimas como Nicodemos e José de Arimateia, Yosef Hamataim, que têm os seus nomes citados na Escritura. Então, no fim do capítulo 20, vemos a morte de Arão, que por sua vez o povo faz um grande lamento e chora por 30 dias. Então, eles aprenderam, nesse caso aqui, a lição, quando uma pessoa que era da liderança da congregação morreu, eles deveriam ter o luto, o momento de luto, de chorar por 30 dias, né? Que era para ter acontecido no caso de Miriam, mas eles não respeitaram. No capítulo 21, versículo 3 ao 9, diz o seguinte: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Então o povo adentrou ainda mais pelo deserto, eles foram passando e caminhando ainda mais pelo deserto. E olha o que o povo faz quando eles novamente tiveram a oportunidade ali de confiar no Eterno. Olha o que o povo faz. Agora não é mais sobre água que eles vão reclamar. Vão reclamar do alimento. E o povo falou contra Deus e contra Moshe: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água. E nossa alma tem fastio deste pão vil. A palavra vil aqui, meus irmãos, é miserável. Algo sem valor. Algo vil, sem valor. Então eles chamaram o maná, o alimento que o Eterno fazia brotar da terra, de alimento miserável, o alimento sem valor. Eles preferiam o pão que comiam no Egito, que era literalmente o pão que o diabo amassou, né? Porém, aqui eles queriam reclamar do alimento do Eterno. Veja quanta heresia. Então, aí o Eterno agora não teve... Veja como é diferente, né? Uma hora o povo reclamou por causa da água e disse que a terra que eles estavam indo não era nada dessas coisas todas. Era um deserto miserável e maldito. Que era uma terra ruim. Naquela hora, sem a gente entender, mas a gente entendeu, depois da morte de Miriam, veja como são as coisas. Miriam, irmã de Moisés, o povo não fez luto. Não fez luto. Não teve piedade e misericórdia de Moisés naquele momento. E reclamou. O Eterno foi lá e perdoou o povo e deu água sem nenhuma punição. Agora, morre Arão. Aqui Arão morreu. Vai morrer agora, né? No Monte Hor. Vai morrer Arão. E, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é no versículo... Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Só um minutinho, meus irmãos, para abrir aqui um texto da Bíblia, para eu confirmar se Arão morreu no capítulo 21, versículo 1 em diante. Estou abrindo agora aqui. Números 21. Ele morre no final do capítulo. Não, é no capítulo 20, versículo 1, exatamente. É no final do capítulo 20 que ele morre. Eu só abri aqui para confirmar direitinho, para não passar a informação errada para vocês. Exato, ele morre no capítulo 20, versículo 29, 28 e 29. Que Arão morre no Monte Hor, justamente isso.
e eles estão saindo do Monte Hor e eles fizeram um luto, que é o que está no texto aí no versículo 3, no versículo 4, né? Que eles fizeram um luto por 30 dias por causa de Arão. E o que o povo faz? O que é que o Eterno faz? Voltando ali no pensamento. Miriam morreu, o povo não teve luto. Foram lá e reclamaram com Moisés. O Eterno foi lá e perdoou e deu algo para o povo imediatamente. Agora o povo faz o luto, 30 dias, e depois desses 30 dias eles murmuram contra Moisés e Arão, e automaticamente, o Eterno vai lá e traz uma praga para o povo. Ou seja, eles já tinham expectativa de falhar e receber misericórdia do Eterno. Eles criaram esse hábito. A gente pode agora errar, que a gente vai ter pão diferente em vez desse maná e vamos ter água para beber. Vamos já fazer intencionalmente. Vamos reclamar de novo. O que o Eterno fez? Dessa vez não houve misericórdia. Tem alguém aí com um fone aberto? Presta atenção aí, por favor. Cecília, peraí. Então, é, por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, perdão. Então o Eterno mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Novamente Moisés vai pedir por misericórdia ao povo. E disse o Eterno a Moisés: faze-te uma serpente ardente, uma nahash nerochete, uma serpente de bronze, e põe sobre a haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre a haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando essa pessoa olhava para a serpente de metal, vivia. Então, esse exemplo, meus irmãos, é o exemplo que o Eterno dá sobre a Torá. Ah, meu irmão, mas você está ficando louco. Como é que você diz uma coisa dessa? Como é que a Escritura pode ser a serpente, né, que pica o ser humano e ele fica envenenado e morre? Vocês nunca ouviram falar que Paulo disse que a palavra é uma espada de dois gumes? Divide a medula e os ossos, que ela faz morrer e viver. E a palavra tem essa função. Porque que João Batista disse que ele tem o poder de imergir a pessoa sob o Espírito Santo, ser salvo, e imergir ela também no fogo, na condenação. Porque ele é a representação da palavra do Eterno. Quando Yeshua trouxe sua palavra, ele disse que essa palavra para os perushim e soferim, para os escribas e fariseus, ele disse que essa palavra tinha função de absolvê-los ou condená-los. Serpente aqui tem o poder, a mesma serpente, de picar o ser humano e ele morrer, como tem o mesmo poder de olhar para essa serpente e ele se curar. Porque a serpente vai representar o que é o pecado. O que a Torá faz? Ela mostra o que é pecado, ela evidencia o que é pecado. É o que a gente leu lá em Romanos capítulo 3. É o que a gente vai ler mais à frente aqui. A Torá ela vai evidenciar o que é pecado, vai mostrando para o ser humano o que é pecado. Quando você está olhando para ela, você é curado. Quando você está obedecendo e não mais transgredindo. Muitos de nós somos picados pela serpente, mas não estamos indo até ela, até a serpente de bronze, para poder ser curado por ela. A gente está sendo picado pela transgressão e não estamos olhando para o Redentor das transgressões, que é Yeshua. A gente não está depositando nele as nossas feridas, as nossas angústias, tudo aquilo que está nos contaminando, tudo aquilo que está nos fazendo morrer. A gente não está olhando para isso, que foi o exemplo de obediência à Torá para nos curarmos.
Então se faz necessário que a gente olhe para Yeshua e veja que ele não está em nenhum mandamento da Torá e que nós, por estarmos em transgressão, estamos caindo na desgraça. Devemos estar sempre meditando na Torá do Eterno de dia e de noite, olhando para aquele que foi pendurado por causa das nossas falhas. Ele traz a condenação e traz a cura. Ele evidencia o que é pecado, porém, ele também tem a cura para esse pecado. Isso é o que representa o nosso Mestre, a sua morte e ressurreição. Que evidenciemos o que é pecado. A gente confesse e observe o pecado que nós cometemos. Em Provérbios 28:13 diz: as suas transgressões, aquele que... Deixa eu colocar direitinho o texto aqui. Provérbios... Deixa eu cortar o texto, tá? Provérbios 28. Abrir aqui. Provérbios 28, 13. Diz aqui: quem cumpre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quem é que encobre suas transgressões? Aquele que não sabe muitas vezes o que é pecado. A pessoa nem sabe o que é pecado, nem sabe o que é transgressão. Aí está encobrindo de que forma? Porque ele não busca saber. Ah, mas eu não sabia. Tem a oportunidade, todo mundo tem acesso à escritura hoje. Não faz porque não quer. Ele está buscando encobrir. Quando você, meus irmãos, sabe que existe uma luz, mas é muito distante, você tem que pegar e ir até lá. Ir para a luz. Mas o caminho é difícil. Vá até a luz. Porém, aquele que sabe que existe uma luz, mas nem se esforça para ir até ela, ele está encobrindo suas transgressões. E você sabe que existe. Você tem até acesso a essa luz. Você está vendo aquela luz, essa luz de vez em quando bate sobre você, que é quando você faz uma leitura da Bíblia, quando você tem faz um estudo sobre a Escritura. Mas olha para a Torá assim e diz: mas eu não quero ouvir. Isso foi no passado, é algo antigo. Quando nós vivemos na graça, você está encobrindo as suas transgressões. Porque a Torá, segundo o próprio Novo Testamento diz, a Torá evidencia o que é pecado. Se não fosse pela Torá, eu não sabia o que era pecado. Então, se eu não estou olhando para a serpente de bronze, se eu não estou olhando para Yeshua, se eu não estou olhando para a Torá, eu não consigo evidenciar o que é pecado. Eu não consigo ter cura dos meus pecados. Porque a serpente só veio para o povo porque o povo blasfemou contra o Eterno. Então eles foram picados e estavam morrendo. Assim também o pecado gera a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, quando a gente está em transgressão, a serpente está ali picando a pessoa. Vai chegar uma hora que ela vai morrer. Porém, se ela correr e evidenciar o que é pecado, ele vai ser curado. Porque ela vai começar a trabalhar naquilo para deixar de realizar aquela obra. Em João, capítulo 3, versículo 19 a 21, Yeshua fala algo muito importante. Olha o que diz. E a condenação é esta. Por isso que eu digo que Yeshua traz a condenação e traz a vida. Muitos só olham que ele trouxe a vida, né? Mas ele trouxe também a condenação. Que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, o que é luz? A luz é que evidencia o que é pecado, mas as pessoas preferiram fazer o quê? Encobrir suas transgressões. Porque tudo o que aquele que faz o mal odeia a luz. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Ninguém está sem frente para dizer: olha, eu fui picado pelo mal que eu fiz. Você vai me mostrar qual foi o mal que eu fiz. Quais são os males que eu estou fazendo. Quais são as transgressões que eu estou agindo. Eu não quero olhar para essa serpente. Porque se eu olhar, eu vou ver que eu estou uma pessoa abominável.
Então eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Deixa. É melhor eu estar do jeito que eu estou. Mas o que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que é feito em Deus? Não é a Torá? Quando a pessoa está cumprindo a Torá, ele está cumprindo a luz do Eterno. Ele está em obediência ao Eterno. Em Romanos, para a gente finalizar, no capítulo 7, versículo 7 em diante, diz: que diremos, pois? Torá, pecado. Aí Paulo diz: de modo nenhum. Não é? O problema não está na serpente de bronze, que evidencia o que é pecado. O problema não está em Yeshua, que trouxe a Torá para todas as casas do mundo todo. O problema está na gente que não quer obedecer. Então ele diz: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, quando eu estou buscando conhecer e olhar para a serpente de bronze, olhar para o testemunho de Yeshua, quando eu estou buscando ler a Torá, não é que eu reconheço que eu estou em pecado, não é que isso é um mal. É algo bom. Eu vou morrer ali, mas eu estou em desobediência ao Eterno, eu estou afastando do Eterno, porque lá no profeta Isaías diz, no capítulo 59, 1 e 2, que os seus pecados colocam uma separação entre mim e vocês. Os textos bíblicos sempre falam que quem vive em desobediência será destruído naquele dia, no dia do Eterno. Meu irmão, mas agora não há esperança para mim, porque eu li na Torá que eu tenho um mandamento que eu transgrido, eu não guardo o Shabat, eu como de tudo, eu sou uma pessoa desobediente ao meu pai e à minha mãe, eu busco roubar o meu próximo, eu não tenho mais esperança. Tem. Olhe para a serpente e seja curado. Olhe para Yeshua e seja perdoado. Olhe para a Torá e conheça as suas transgressões e suas faltas. Porque eu não conheci o que é corrupção se a Torá não dissesse não cobiçarás. Ou seja, a Torá vai dizer para mim que eu cobiço as coisas dos outros. Eu não conheceria se eu não lesse a Torá. Então eu tenho que guardar, ler os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu tenho que ler o Pentateuco, eu tenho que ler a Torá para saber o que é pecado e a partir dali eu começar a ter uma vida sem transgredir essa lei. É isso que Yeshua ensinou. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a corruptência, porquanto sem a lei, estava morto o pecado. Ou seja, eu não sabia que era pecado até eu ler a Escritura. Quando eu li a Escritura, eu sabia que aquelas ações que eu estava fazendo eram erradas. Então, o que eu faço? Eu vou parar de ler, eu não vou ler a Bíblia, não vou ler a Torá, eu não vou ler a lei de Moisés? Não, eu vou ler para evidenciar o que é pecado, porque senão eu vou fazer igual àqueles que Yeshua acabou de criticar. Eles estão nas trevas e não vêm para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Paulo está dizendo, porquanto sem lei eu estava morto no pecado. Ou seja, se não houver a Torá que mostra o que é pecado, não existe pecado. Se não existe um código de lei de trânsito que diga que é proibido avançar o sinal, não existe nenhuma punição por avançar o sinal. Se eu não sei do código, não é porque eu não sei do código de trânsito que avançar o sinal é permitido. Eu vou fazendo aquilo ali direto. Daqui um dia, a prefeitura vai lá e bota uma câmera. Aí toda vez que você passou pisando atravessando o sinal vermelho, passou pisando andando na estrada acima do limite de velocidade. Vai chegar um dia que a conta chega. Quando você vai olhar, botaram uma câmera ali, um radar. Quando você passar uma, duas, três, quando dá uma semana você olhar, perdeu a carteira. Porque você passou no sinal vermelho várias vezes, você passou na lombada eletrônica várias vezes, e você vai perder a sua habilitação, vai receber uma multa grande e agora as coisas. Você não sabe que existe uma regra que você não está descumprindo. Então é preciso que você saiba das regras para que você não descumpra. E aí você vai ver acima da lei, você não vai ver embaixo da lei. E eu, em algum tempo, vivia sem a Torá, sem a lei. Mas vinha do mandamento, ou seja, Paulo, que era um fariseu, ele diz que ele viveu sem a lei.
porque ele vivia mais as tradições do que a lei de Deus. Ele transgredia muito a lei de Deus por causa das tradições, é o que Yeshua ensina. Ele está dizendo, em algum tempo eu vivia sem a lei, eu não guardava a Torá em sua plenitude. Mas vindo o mandamento, agora eu entendendo o que realmente é, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, quando eu olhei para a serpente, eu lembrei das transgressões. Eu lembrei do mal que eu fiz. Quando eu olhei para Yeshua, para Jesus, que tomou sobre si as minhas transgressões, e ele me fez eu ler a Escritura, eu reconheci os meus pecados e por que ele morreu por mim? Porque eu transgredia esses mandamentos. E o que eu faço com isso? Eu morro. Eu digo, rapaz, era para eu ter morrido. Porque vários mandamentos eu quebrei que levam à morte. Mas ele morreu por mim. Eu agora vou olhar para ele como exemplo e não vou transgredir mais. Aí no versículo 10 e 11 diz: e o mandamento que era para a vida, ou seja, quando se você obedecer o mandamento, você está vivendo, mas quando você descumpre, você é condenável aos olhos do Eterno. Aí Paulo diz: mas e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. É quando você reconhece as suas falhas e diz: eu não consegui obedecer ao Eterno. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, quando a gente descumpre essas normas, esses mandamentos, a sensação é de morte, de que nós. Opa, veio passando aqui, volta. É de morte, é de que você está em transgressão, que você não consegue servir ao Eterno, mas tenha calma. Se você olhar para o Eterno, olhar para a sua Torá, olhar para Yeshua, como o povo de Israel estava sendo afligido por serpentes e olharam para uma serpente de bronze e foram curadas, do mesmo modo, se a gente olhar para a Torá, mesmo em pecado, e nós nos arrependermos daquela má ação que a gente teve, nós também seremos curados. Essa é a esperança do povo. Porque aqueles que blasfemaram contra o Eterno foram picados por serpentes, ao olhar para a serpente foram curados, eles se arrependeram do que fizeram. Então, Paulo diz: esse pensamento de que a Torá é mal, é perverso, é mentira, porque no versículo 12 ele explica bem direitinho. Deixa eu voltar. Ele está fechando, meu Deus. Deixa eu aqui rapidinho, pessoal. Volta, agora vai voltar. Vamos. No versículo 12 diz: assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Assim como o Eterno é santo, Paulo diz que a lei é santa, a Torá é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, ou seja, quando eu vejo a Torá, eu agora vou ficar me condenando toda vez? Não. Agora você vai retificar suas ações. Aí ele diz: de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim em morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Agora, quando eu olhar novamente aquela transgressão que eu fiz, ela vai se tornar excessivamente maligna. Eu não vou mais querer praticar aquilo. Se eu transgredia antes, olhando para a Torá, eu não vou mais transgredir. Pelo que Yeshua fez, eu não vou mais transgredir. Porque sabemos que a lei é espiritual. Olha, a lei é espiritual. Mas eu sou carnal e vendido sob o pecado. Ou seja, que se eu deixar, eu vou viver sempre em desobediência ao Eterno. Então, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido algo. Dúvidas, comentários, fiquem à disposição.